Paz, meus irmãos, juntos com vocês aqui mais uma vez, na casa do Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia de vida que podemos falar da sua palavra. Nós hoje vamos responder a um comentário, mais uma pergunta aí que foi nos enviada através de um vídeo. Eu desde já convido você a participar. Esse quadro Tirando Dúvida aqui é feito por vocês. É uma maneira de a gente interagir e assim vocês abençoar a nossa vida e nós podemos assim falar da palavra de Deus. E nós temos hoje uma pergunta que foi feita por Helene Aparecida, não sei se é assim que se pronuncia o nome, desculpe se estiver errado, mas enfim. A pergunta é: anjos não são eternos? Eu não sei se você já pensou nisso, mas a indagação foi bem legal aqui. E aí, anjos são eternos ou não? Essa é a nossa pergunta de hoje. Não, anjos não são eternos. Aí você pode ficar um pouco confusa, né? Mas como se anjos não morrem? Como que não são eternos? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: se você for procurar num dicionário, no Google, o significado de eterno, lá vai estar dito assim: fora do tempo, sem início e sem fim. Então, essas são as características de Deus, porque Deus é fora do tempo, quer dizer, Deus criou o tempo, Ele não faz parte desse nosso tempo. Então, Ele é fora do tempo, então essa é uma das características de quem é eterno. E nós sabemos que o único, assim, é Deus. Então, só Deus é eterno. Por quê? Porque Ele é fora do tempo, quer dizer, Ele criou o tempo, Ele não depende do tempo, desse nosso tempo de 24 horas, de anos, de meses. Não, Ele não precisa disso, Ele age em cima disso, porque Ele que criou. E Ele nunca teve início e também nunca vai ter fim. Então, esse é o significado de eterno. Então, nós podemos entender que só Deus é eterno. Só Deus, é claro, quando eu me refiro só Deus, eu digo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Por quê? Olha só, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós sabemos que Deus é eterno, eterno. Ele nunca foi criado, Ele sempre foi. Ele sempre existiu, Ele nunca teve início e nunca vai ter fim. Então, só Deus é eterno. Então, só quem é eterno é quem nunca foi criado por ninguém, sempre existiu. E anjos não, anjos nós sabemos que foram criados por Deus. Então, olha só, lá em Jó, capítulo 38, nos diz o seguinte, versículo 7, do 6 ao 7, diz assim, ó: sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? O Senhor, então, conversando com Jó, né? E ele disse: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, aqui Deus nos mostra que Ele criou os anjos. Também nós podemos conferir, eu não vou ler agora, mas você pode olhar em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 19, quando fala que Deus criou as potestades, os domínios, né? Então, aqui está se referindo aos anjos. E também João, capítulo 1, versículo 3. Então, Deus criou os anjos. Então, anjos não existiram sempre. Eles foram criados por Deus a partir de um determinado tempo da eternidade passada. Então, os anjos não são eternos. Assim como também nós, os seres humanos, não somos eternos. Mas daí a dúvida das perguntas das pessoas, mas se nunca vão deixar de existir, é porque são eternos. Não, nós podemos aí usar a palavra imortais. Quer dizer, não imortal para o nosso entendimento aqui, para o ser humano, não significa que não vai morrer fisicamente, mas significa que não vai deixar de existir.
Na eternidade, então, a pessoa que tem Jesus vai viver com Jesus para todo sempre, salvo. Aquele que não tem Jesus nunca vai deixar de existir, mas vai estar sem Jesus eternamente no inferno. Por que a gente usa a palavra eterno? Porque Deus é eterno. E para quem aceita Jesus, a recompensa também vai ser uma vida eterna. Mas por causa que Deus é eterno, não porque nós somos eternos, porque nós fomos criados. Então, e para quem não aceita Jesus nessa vida, vai ter uma eternidade sem Jesus no sentido de nunca vai deixar de existir. Mas por que usamos a palavra eterno? Eternidade, porque Deus é eterno e Deus controla a eternidade. Então, nós somos imortais, ou seja, nunca vamos deixar de existir. Mas eterno, no sentido de nunca ter início nem fim, é só Deus. Então, Deus é o único ser eterno. Os anjos foram criados. Então, os anjos, eles não vão morrer, eles não vão deixar de existir. Sempre vão existir, mas não significa que são eternos, porque foram criados. O único eterno é Deus. Então, só Deus é o único ser eterno em todo o universo, em toda a terra, em todo o céu. Só Deus é eterno, porque ninguém criou Deus. Todos os seres humanos, todos os anjos, inclusive anjos que caíram, anjos caídos, demônios e o próprio Satanás, também nunca vão deixar de existir, mas eles também foram criados como anjos antes de cair. Então, eles também não são eternos, mas nunca vão deixar de existir, quer dizer, vão sofrer o castigo eternamente por terem se rebelado contra Deus. Então, anjos, seja anjos de Deus ou anjos agora caídos, né, depois da rebelião de Satanás, não são eternos. Aí então, gente, agradeço a você que fez essa pergunta, que participou aqui conosco, agradeço aí você que assistiu também, e eu convido, entra aqui, ó, você vai conhecer o nosso conteúdo e vai poder assistir os nossos vídeos nos abençoando assim também. Agradeço pela sua audiência, fica na paz.